Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Voltamos com o último bloco do Espírito de Mulher e vamos aproveitar já para entrar naquele assunto que era do terceiro, eu achei que era do quarto, eu atropelei tudo, tá? Vou me redimir aqui em Rede Nacional, Poliana estava certa, mas vamos aproveitar que a gente tem tempo no quarto bloco e a gente já fala mais tranquila também, porque você estava falando de um caso do homem que entrou na delegacia foi estuprado. A gente, desculpa, eu não quero dar isso, mas eu fico imaginando ele desesperado, tadinho, entrando e eu já atrás, licença, o que aconteceu com o senhor? Como é que foi? Então, e foi bem na época que a gente estava produzindo esse programa. É que assim, era o de estupro? O Mundo Mar Repórter? O Mundo Mar Repórter de estupro. Eu ia adorar entrevistar. Não, é que assim, não é. Eu tava na delegacia, eu tava nervosa porque já tinham roubado meu carro, então eu já tava nervosa. E era nítido que o cara tava muito constrangido. Tinha acontecido mais alguma coisa que daí, assim, eu saí dali da sala pra ele se sentir mais à vontade para falar com a polícia, enfim. Mas foi, tadinho, é uma situação que é complicada. Porque até a Regina estava falando, que é a nossa produtora, gente, querida Regina, gostaria que um dia ela participasse aqui, que vocês iam adorar. Ela é muito divertida. Olha, o programa mais divertido de todos. É porque ela é muito engraçada, vocês iam adorar a Regina. E ela tava, foi ela Só tem que ser depois das 11 da noite, mas aí tudo bem. E foi ela que começou, a hora que a gente entrou aqui no estúdio, né, a falar, que era pra gente não esquecer de falar sobre o fato disso também acontecer ao contrário, das mulheres assediarem os homens. Porque daí o que as mulheres elas fazem? Elas dão a entender uma série de coisas para os homens caem, daí depois ela vira e fala, ele tá me assediando sexualmente. Isso no assédio sexual, no moral, é atingido o sexual, mas com palavras, né? Tipo, por exemplo, diminuindo a virilidade dele. Então, acontece chefes, né, as mulheres, diminui a virilidade do homem e isso se caracteriza em assédio moral. É claro que isso acontece numa escala menor, eu diria. Quando você pensa nessa questão do sexual para o homem, eu acho que acontece numa escala menor. Mas sabe por quê? Do que com as mulheres. Pode até ser uma escala menor, mas é porque não é divulgado. Sim. Porque o homem, ele se constrange. Pior, né? É pior, porque assim, a mulher, ela luta por um direito. Eu acredito que tem. Mas assim, é porque o homem não vai. É igual o estupro. Eu acho que é muito menor do que acontece com a mulher. Não, menor eu também acho que seja. Mas é porque não tem como mensurar, porque os homens, eles não vão falar. Eu não sei se é tão menor, Vânia, sabe por quê? Porque se você perceber... eu vou a laboratórios muito mais vezes, já fui muito mais vezes do que você, por exemplo, né? Então, há um tempo que eu comecei, né, a fazer os exames laboratoriais de saúde, enfim. Nós fazíamos um exame com o médico, por exemplo, os exames ginecológicos, a paciente e o médico. Hoje não pode mais. Por quê? Porque o assédio das mulheres aos médicos aumentou de tal forma que tem que ter uma enfermeira, tem que ter alguém junto. Hein? Queria falar nada não. Tem alguém junto para assistir o exame. Isso é um horror, né? Então, assim, a coisa está meio que dividida já. É verdade. Precisamos mudar isso. Assim, os homens, eles não falam, eles não expõem, são poucos os homens. Foi a primeira vez que eu ouvi um homem falar alguma coisa, porque eles se constrangem, para eles é diferente, mexe no bril. E quando mexe no bril, eu acho que fica mais complicado. Porque é muito mais natural o homem que é mais forte assediar ou... né, assediar a mulher que é mais fraca fisicamente, então fica mais fácil. Isso já é uma coisa natural, normal. Nossa, o homem fez para a mulher, não porque a mulher para o homem. A mulher é o sexo frágil, então é sempre ao contrário, né? Agora, o homem não. Como é que o homem vai ser desse jeito violentado? É verdade. Então, mas teve um caso aí que ficou famoso, foi para a mídia, que me causou, assim, grande dúvida se de fato poderia ter acontecido. Muita gente riu, virou até meme, mas
Que o cara, ele disse que ele estava andando na rua e uma mulher chegou e abusou dele, levou ele para trás de um carro lá e pegou ele na marra, e ele saiu desesperado, foi para a delegacia, que a mulher abusou dele, eles tiveram relação. Então, assim, uma coisa que para mim, que eu digo na questão biológica, como que isso aconteceu? Mas não necessariamente tem que ter havido penetração. Mas houve. E se houve, como é que houve? Ela pegou na marra e falou, vai aí, não entendeu? Porque quando você pensa em assédio sexual da mulher para o homem, a gente sempre pensa em penetração. Mas não necessariamente tem que existir penetração. Ela agarrou, ela obrigou ele, era só falar, minha querida, tá louca? Sai daqui e vou embora. Empurra ela e sai. Diferente de um homem que pega uma mulher na força, leva para um beco, que força que a gente tem? Mas tem mulher que é forte, e se ele fosse mirradinho? Não que eu tô defendendo o moço, porque eu não vi o caso. Mas e se ele fosse mirradinho? Bom, eu acho que a gente tem que analisar toda a situação. Vamos voltar agora pro moral, então. Quando acontece esse assédio moral, por muitas vezes a pessoa se sente humilhada. A gente falou do constrangimento, da humilhação. De que maneira, meninas, a gente pode, quem sofre esse tipo de assédio, pode dar um basta nisso, que a gente falou como responder sem ser agressivo, mas como dar um basta. Eu preciso do emprego, eu estou no trabalho, mas assim, nada está dando certo, como é que eu dou um basta nisso? Eu acho que tem que denunciar, no primeiro momento, tem que denunciar, não interessa a consequência disso. Até porque, o que é melhor? Eu acho que assim, é uma escolha de cada um. O que é melhor? Eu me calar de medo de perder o emprego e continuar sendo assediado, sendo violentado, sendo agredido, ou que seja fisicamente ou moralmente ou psicologicamente, né? Ou eu denunciar e a coisa se resolver. Porque a gente, pelo medo, a gente acha que não vai resolver. Mas porque a gente nunca tentou, a gente não tenta fazer, a gente não tenta denunciar. É que eu acho que isso inibe quando a pessoa não tem prova. Não? Mas então tem que pegar provas. Então. Eu acho que a questão também, até que a gente tinha deixado aqui, é a questão da vigilância constante, né? De você alertar, por exemplo, alguém superior, alguém acima deste superior seu, de que está acontecendo, pedir para que se haja uma vigilância, pedir para que algumas testemunhas possam... As pessoas não querem se comprometer, entendo, mas que haja, por exemplo, sei lá, com câmera de segurança, coisas que incentivem essa pessoa a ser vigiada para que, se ocorra novamente, você tenha como falar, olha, é o seguinte, eu estou na minha razão, você não está na sua... E assim, não dá para viver desse jeito, precisa resolver. Ou você melhora, ou você muda, ou te processo, né? Ou a empresa manda você embora, ou te transfere para outro lugar. Porque assim, viver assim, o ambiente de trabalho é um ambiente que na maioria das vezes a gente passa mais tempo do que até na nossa própria casa com a nossa família. Se você vai com medo, parece que você tá indo pra forca, um lugar que qualquer coisa que você fala, você vai tomar uma bordoada. Gente, não é legal, não é fácil, né? Eu acho que assim... procurar estar sempre com essa pessoa, com o assediador, né? E uma testemunha. Você tem que dar um jeito, né? Faz de... Você também... não ter medo. Não ter medo, mas tem que ter... Não pode fechar a porta. Não, se fechar a porta, começa a gritar. Tem que mostrar a ação do outro em relação a você. Tem que deixar a pessoa ficar coagida, né? De alguma forma. Isilda, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Assim, e não é, né? Se você pensar. Porque, assim, a própria doutrina fala que em nenhum momento nós vamos ter condições iguais. Sabe por quê? Porque nós estamos em condição evolutiva diferentes. Nós podemos, aqui, a gente pode ver, um exemplo disso por exemplo, nós vamos receber uma herança, nós três, certo? Recebemos parcelas idênticas, mas nós não vamos dar a mesma finalidade a essa parcela de dinheiro, porque você tem uma prioridade, você tem a sua, eu tenho a minha, você tem o seu jeito de viver. Então, essas condições não são iguais porque a evolução é diferente. Mas cabe àquele que tem mais, àquele que sabe mais, ajudar aquele que tem menos a ensinar aquele que sabe menos. Excelente analogia. E sem contar que o que a gente tem que pensar é assim, existe o assédio moral. Moral, a gente tem que pensar onde mexe na moral. Qual é o livro do Pentateuco que fala sobre a moral? O Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos nesse planeta de provas e expiações para evoluir. Como é que o espírito evolui? É moralmente. Sim.
né? O que a gente consegue evoluir no espírito hoje é a moral. Então, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa não estão evoluindo. Não. De nenhuma forma. Estão estacionadas. Eles estão estacionados. Entendeu? E você não pode abusar da sua condição financeira ou da sua condição intelectual sobre um que não tem a mesma condição. Ao contrário, deveria ser ao contrário. É um comprometimento grave de quem abusa do seu poder tanto de conhecimento quanto financeiro. É verdade. Isso aí. Meninas, infelizmente o Espírito de Mulher chegou ao fim, passou super rápido. Quero agradecer vocês pela ajuda hoje de comandar mais um programa e você aí de casa por ter nos assistido até aqui. Amanhã tem um programa novamente com o Dr. João Lourenço. Espírito de Mulher volta na quinta que vem. Um beijo para vocês, um ótimo final de semana. Até mais. Tchau, tchau.